Estamos felizes em estar aqui com os irmãos nesse período que o Senhor tem preparado para nós, né? Para que nós possamos desfrutar da presença do Senhor. Que o Senhor ele possa ter um ambiente adequado para o seu agir, para o seu falar, que nós possamos de fato estar com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor, não só nas reuniões, mas em todo esse período que estivermos juntos aqui em comunhão. Amém? O tema do retiro é interessante, porque ele fala de costurar as redes, costurando as redes para um bom testemunho. E a gente tem percebido que ao longo da caminhada aqui no nosso meio, existem alguns assuntos que a gente precisa relembrar, né, como aquela rede que se abriu e agora nós temos que costurar de volta, restaurar alguns assuntos. Claro que os temas aqui não são a totalidade dos assuntos, mas alguns que a gente achou interessantes. E os irmãos, a gente em oração, junto com os irmãos, ficou para a gente a questão da oração e do jejum. E como tem muitos irmãos novos no nosso meio, é importante falar um pouco desse tema, tratar um pouco desse tema, porque a oração ela é fundamental na vida cristã. A gente vai ver, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê a vida do Senhor Jesus Cristo, ele vivia uma vida de oração. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele vivia uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai, e ele é o nosso modelo. O Senhor Jesus Cristo é a nossa vara de medir. Nós temos que olhar para o Senhor e segui-lo. E ele deixou esse modelo de oração, ao qual nós precisamos seguir o Senhor. O Evangelho, a vida cristã, a caminhada cristã, sem oração não há poder, não há comunhão com o Senhor. Tudo que a gente faz sem comunhão com o Senhor é independência. E o Senhor, pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos uma vida de dependência dEle. O Senhor, em tudo que Ele fez, quando a gente olha os evangelhos, a gente vê o Senhor cumprindo a vontade do Pai. Tudo que Ele fazia, Ele fazia com base na comunhão que houve antes da sua vinda. Nada o Senhor fez fora dessa comunhão. E nós percebemos que o inimigo do Senhor, ao contrário, ele agiu e age independente da vontade do Senhor. E nós, como os filhos de Deus, nós temos que nos mover de acordo com a vontade do Senhor. E só existe uma forma de a gente se mover de acordo com a vontade do Senhor, que é tendo comunhão com Ele. Sem comunhão com o Senhor, não tem como compreender a mente do Senhor. Amém? Então, o nosso texto base será Mateus 6, a partir do versículo 5. Vamos ler Mateus 6, a partir do versículo 5. Aqui em Mateus 6, ele vai falar sobre três temas iniciais. Ele vai falar das esmolas, ele vai falar da oração e ele vai falar do jejum. Quando ele fala, é interessante esses três primeiros temas, porque quando o Senhor fala das esmolas, ele vai falar que quando a gente for dar esmola, quando ele vai falar da oração, quando orares, e quando ele fala do jejum, quando jejuares. Com relação às esmolas, tem a ver com a nossa relação com os irmãos. Em uma vida cristã, nós precisamos estar sensíveis às necessidades dos irmãos. Nós devemos estar sensíveis ao que os irmãos estão passando, naquilo que puder ajudar os irmãos. Amém? Quando ele fala da oração, quando ele vai falar aqui da oração, ele vai falar da nossa relação com o Senhor.
a nossa relação não mais com os irmãos, mas sim uma relação direta com o Senhor. E quando ele fala do jejum, ele vai falar da nossa relação com nós mesmos, com o nosso caráter, com o nosso eu, com domínio, vai falar de um domínio próprio. Que o jejum vai falar de algo de abrir mão daquilo que nós temos direito, enquanto que a oração vai falar de algo de intimidade com o Senhor. Amém? Então vamos ler o versículo 5 até o versículo 15. Diz assim, olha: e quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumes que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que o peçais. Então é interessante que quando o Senhor vai falar da oração, ele vai usar quando orares. Ele fala no 5, quando orares, e no 6 ele fala também, tu, porém, quando orares. Ele não usa a expressão se orares, ele usa quando orares, porque a oração é um dever de todo cristão. Todo cristão ele tem o dever de buscar uma comunhão com o Senhor. Quando a gente chega em Efésios 6, né, Efésios 6, deixa eu ver qual é o versículo de Efésios 6. Efésios 6, a partir do 10, Paulo vai falar de uma batalha espiritual, de uma armadura, e ele chega a falar o seguinte, vamos ler Efésios 6. Efésios 6... Ele vai falar da armadura, né? E aí no 17 ele fala assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, Paulo fala aqui, olha, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Essa é a proposta do Evangelho, da gente estar sempre orando em todo o tempo. Era isso que o Senhor Jesus fazia. Ele vivia orando, passava a noite orando, o Senhor estava sempre em comunhão, e é isso que o Senhor espera de nós, que nós estejamos sempre em comunhão com o Senhor. Sempre buscando o Senhor. Em Mateus 26, ele fala o seguinte, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito é forte, né? Mas a carne é fraca. Vamos ler esse versículo? Eu estou lendo os versículos, porque tem muitos irmãos novos, e aí acho interessante ler os versículos. Amém, irmãos? Então vamos ler esse versículo aí. Mateus 26, 41. Ó, 26, 41 fala assim, olha, vigiai e orai, para não entrares em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, existe essa necessidade de a gente estar em vigilância, de a gente estar orando, de a gente estar buscando o Senhor, porque nós cristãos, irmãos, estamos em uma batalha espiritual. A nossa vida, ela é em meio à batalha espiritual. Nós, por um lado, estamos edificando, a igreja está sendo edificada, e nós cooperamos nessa edificação, e por outro lado, nós estamos em uma batalha, lutando contra principados e potestades. E não tem como a gente entrar em uma batalha sem depender do Senhor, porque o Senhor já venceu, e Ele nos colocou na sua vitória, e nós estamos na sua vitória na medida que nós estamos em oração. Nós desfrutamos da presença do Senhor, da vitória do Senhor, através de uma vida de comunhão com Ele. Amém? Então os discípulos olhavam o Senhor
orando, olhava o Senhor, buscando, estava sempre se separando, passando a noite em oração. E um dia, quando a gente vê lá em Lucas, que um dia os discípulos pedem o Senhor para ensiná-lo a orar. Né? Lá em Lucas 11, versículo 1, os discípulos chegam ao Senhor e Senhor, ensina-nos a orar. Vamos ver esse versículo. Capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim, olha. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Versículo 2. Então, ele os ensinou. E aí, o Senhor ensina aqui, né, quando a gente vai lendo os versículos seguintes, é a oração do Pai Nosso. Então, o Senhor ensinou os discípulos a orarem. Amém? É necessário, irmãos, estarmos em constante comunhão com o Senhor. É necessário a gente, desde novo, ter esse costume de buscar o Senhor na oração. Amém? Buscar ter essa comunhão com o Senhor. Quando a gente chega em Mateus 6, o Senhor está ensinando eles um princípio, que é o princípio de entrar no seu quarto. Vamos voltar para Mateus 6. Que é o princípio do ambiente. O ambiente adequado para buscar o Senhor. A intenção do Espírito, a intenção do Evangelho é fazermos viver uma vida de dependência do Senhor. O Senhor quer que em todo tempo a gente viva em comunhão, o Senhor quer que em todo tempo a gente vive ligado com o Senhor, que a gente viva buscando o Senhor. Mas só que essa prática de oração, essa prática de comunhão, ela tem um princípio. E Mateus vai falar aqui justamente desse princípio, de nós dedicarmos um momento ao Senhor. Ele fala assim, olha, lá no versículo, tu porém quando orares, no 6, versículo 6 do capítulo 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está no céu, em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então aqui está falando de uma vida em secreta com o Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor. Né, o Gerson chega a falar que é um a sós. Você tem que procurar desenvolver no seu dia um momento para orar ao Senhor. Porque se a gente não dedicar um tempo de oração, dificilmente a gente terá uma vida de oração. Procure dedicar 5 minutos, 10 minutos, separa uma hora para estar orando ao Senhor em secreto. Aqui está falando para entrar no quarto, porque ele está falando para você buscar um ambiente. Seja qual for esse ambiente, procure buscar um ambiente onde você se conecte com o Senhor. Onde você vai poder abrir o seu coração para o Senhor. Um ambiente onde você não vai estar, não será, como que eu posso dizer, não será interrompido. Um ambiente onde você possa abrir o seu coração sem reservas. Amém? A gente precisa ter esse ambiente diário para que a gente consiga desenvolver uma vida de comunhão. Então, sendo a oração um dever, nós devemos procurar pelo menos diariamente, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil pelo dia a dia, pela correria, escola, trabalho, filhos, esposas, maridos, mas nós precisamos buscar um período de comunhão com o Senhor. Um período onde nós estaremos conectados com o Senhor. Amém? Se a gente não procurar ter um período com o Senhor, dificilmente desenvolveremos uma vida de oração com o Senhor. Aí a gente pode falar, não, irmão, eu oro no Espírito, eu estou indo para o trabalho. Mas, irmãos, quando você separa um período para o Senhor ele tem livre acesso a ti. Ele pode falar contigo sem correria, ele pode falar no seu íntimo, ele pode levá-lo a compreender a sua voz. Nós precisamos estar sensível à voz do Senhor. E esse momento de oração, esse a sós que procuramos buscar com o Senhor, nós vamos desenvolver esse momento. Amém?
E é interessante que quando a gente separa o período para o Senhor, quando a gente separa o ambiente, o Senhor ele fala conosco. Quando a gente separa o ambiente, o Senhor ele está pronto para se dispensar a nós. Amém? O ambiente é importante. É importante 5 minutos, procure 5 minutos. 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Na medida que você vai tendo comunhão, o Senhor vai preparando o ambiente para você também. O Senhor vai se dispensando. Você vai ficando mais sensível à voz do Senhor. O Senhor ele quer falar contigo, Ele quer falar comigo, mas é necessário que nós buscamos o Senhor. Dedicar tempo ao Senhor, eu gosto do exemplo da pessoa que cuida de passarinho. Quem dedica o tempo cuidando de um certo tipo de passarinho, ele fica sensível ao tipo de canto daquele passarinho. E às vezes, quando ele está na rua, está fazendo qualquer coisa, não está nem pensando em passarinho, se aquele passarinho que ele cuida começar a cantar, a mente dele rapidamente leva ele para aquele passarinho. Assim somos nós com o Senhor. Se nós dedicarmos tempo a orar, dedicarmos tempo na presença do Senhor, o que vai acontecer? Nós ficaremos sensíveis ao falar do Senhor. O Clécio falava que cada um de nós temos que procurar compreender o dialeto do Espírito, da forma como o Senhor fala conosco. Individualmente, o Senhor fala com cada um de nós aqui de uma forma diferente. E para a gente aprender isso, nós temos que dedicar tempo ao Senhor. Dedicar tempo, ficar sensível, e cada vez mais que a gente dedique tempo e ficando sensível, mais a gente consegue perceber como que o Senhor fala conosco. E às vezes no dia a dia, o Senhor fala algo com você e você percebe. Agora, se a gente não dedica tempo ao Senhor, ao longo do dia, quando o Senhor quiser falar conosco, nós estaremos insensíveis à voz do Senhor. A gente vai estar tão preocupado com tantas coisas, que a gente não perceberá quando o Senhor fala conosco. E nós precisamos perceber isso. E a gente só consegue perceber o Senhor falando na medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor. Não existe mágica, não existe passo de mágica. Você só consegue desenvolver essa comunhão na medida que você dedica tempo. Vai dedicando tempo diante do Senhor, vai dedicando tempo diante do Senhor, e o Senhor vai falando contigo, você vai abrindo o seu coração, o Senhor vai falando de uma forma, e aquilo dali fica gravado em você. Quando o Senhor quiser falar contigo, quando Ele te tocar, você rapidamente vai se voltar. E o Senhor está querendo falar aqui comigo. O Senhor te coloca numa situação, tu fala, é o Senhor. Agora, se a gente não dedicar tempo ao Senhor, será difícil a gente viver uma vida no Espírito. Não tem como viver uma vida no Espírito sem dedicar tempo para o Senhor. Sem dedicar tempo de comunhão para o Senhor. Amém, irmãos? Precisamos estar voltado para o Senhor, com o nosso espírito voltado para o Senhor. E só vamos fazer isso na medida que exercitamos esse a sós. Aí nós vamos exercitando o nosso espírito, exercitando o espírito, é como a malhação. Né? Quando você começa a malhar, de primeira você não vê o resultado. Mas na medida que você vai insistindo, então os músculos eles vão crescendo, você vai desenvolvendo uma vida saudável, e assim somos nós com o Senhor. Você quer ter uma vida no Espírito, quer viver sensível ao Senhor, você precisa dedicar tempo a Ele. Você precisa parar para ouvir a voz do Senhor. E assim você vai ficando com o seu espírito forte, robustecido. Amém? E é isso que o Senhor quer, que o nosso espírito seja forte, para que a gente consiga andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Senhor, naquilo que a gente for fazer, e tudo que a gente for fazer, colocar o Senhor na frente. Falar, Senhor, eu estou fazendo isso daqui, eu até sei fazer isso daqui, Senhor, mas eu quero fazer junto contigo. Amém? A vida cristã, a beleza da vida cristã é que nós podemos fazer tudo com o nosso Senhor. Tudo dependendo dEle, tudo aprendendo do Senhor. Mas para isso é necessário que nós venhamos dedicar tempo ao Senhor. Se você não dedicar um tempo com o Senhor, ficará difícil você desenvolver uma vida espiritual com o Senhor. Amém, irmãos? Não existe mágica. Nós temos que exercitar esse a sós, buscar o Senhor, procurar ouvir o Senhor, dedicar tempo ao Senhor, sem correria, ali naquele momento ali, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Nós vamos perceber que o Senhor, aos poucos, Ele vai falando conosco, o Senhor aos poucos vai abrindo o seu coração, que o Senhor não vai falar
daquilo que Ele quer? Você quer saber da vontade do Senhor para a sua vida? Seja qual for a sua área, qual área, seja na área financeira, seja na área amorosa, seja onde que o Senhor quer que você funcione na igreja, você precisa dedicar tempo ao Senhor. Você precisa ter uma vida de oração, dependendo do Senhor. O Senhor vai se revelando a você, vai mostrando o que Ele quer para a sua vida, vai te levando a ter comunhão com os irmãos, vai te incomodar. Dificilmente, se você tem uma vida de comunhão com o Senhor, você não terá uma vida de comunhão com os irmãos. Dificilmente, irmãos, porque o Espírito que está dentro de você, também é o Espírito que está dentro dos irmãos. E o Espírito vai te impulsionar a ter comunhão com os irmãos. Amém? E é interessante, porque quando ele fala de tu, pois quando orares, entra no seu quarto, né, e o seu pai que está em secreto te recompensará. Ele fala também dos hipócritas, né, que gostavam de orar nas praças, nas sinagogas, fazer longas orações, mas o Senhor, Ele está interessado que nós tenhamos uma vida em secreto com Ele. Porque Ele vai falar, o seu pai que vem em secreto te recompensará. Ele também fala, olha, não serás como os gentios, que eles ficam repetindo, falando, repetindo. Por quê? Não é para a gente ser como gentil, porque o Senhor já nos conhece. O Senhor sabe das nossas necessidades. Mas mesmo assim, Ele quer que nós chegamos a Ele, para ter comunhão com Ele. O Senhor, Ele nos criou para ter comunhão com Ele, irmãos. O Senhor, Ele anseia ter comunhão conosco. Era isso que Ele fazia lá em Gênesis. Em Gênesis com Adão, o Senhor estava sempre tendo comunhão com Adão e com Eva. Né? Quando a gente chega ali em Gênesis 3, no versículo 8, depois que Adão peca, o Senhor vai até Adão. Vamos ler esse versículo, Gênesis 3, 8. É interessante esse versículo. É interessante que Eva peca, né? Eva induz o esposo a pecar também, eles pecam e eles se escondem do Senhor, não é isso? E aí fala aqui no 8, olha, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava no jardim, pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus. O homem e sua mulher, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem, ele perguntou, onde estás? Era claro que o Senhor sabia onde que eles estavam. Mas vai falar aqui que, quando ouviram o Senhor, que andava no jardim pela virada do dia. Então, alguns irmãos falam que o Senhor, em toda a virada do dia, ele estava ali disposto a ter comunhão com Adão. Mas quando Adão e Eva, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles procuram uma vida de independência do Senhor. Esse foi o problema deles. O Senhor estava disposto, criou Adão, criou Eva, e ali toda a virada do dia, estava disposto a ter comunhão com eles, a ensiná-los naquilo que precisavam ser ensinados, porque o Senhor ele queria ter comunhão com Adão e com Eva. Mas Adão e Eva procuraram o caminho da independência. Quando eles comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal, eles começaram a conhecer as coisas independente do Senhor. E o conhecimento independente do Senhor os levaram a uma vida distante do Senhor. Eles saíram da presença do Senhor. Eles se esconderam do Senhor. Enquanto o Senhor queria ter comunhão com eles, eles estavam se escondendo do Senhor. Eles abriram mão da presença do Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, pela igreja, que agora nós somos de novo inseridos na igreja, e nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E através do Espírito Santo, nós podemos hoje ter comunhão com o Senhor. Amém? O Senhor, Ele está, irmãos, disposto todos os dias para nos ouvir, para buscar ter comunhão conosco, para nos orientar naquilo que precisamos ser orientados. Mas com isso depende de uma posição nossa, depende de uma atitude nossa, de buscar o Senhor. O Senhor ele está sempre pronto para nos ouvir. O Senhor está sempre pronto para ter comunhão conosco. Mas é necessário que nós dediquemos tempo ao Senhor. E na medida que nós vamos dedicando tempo ao Senhor, isso vira uma prática.
na medida que nós vamos praticando a presença do Senhor, nós vamos vivendo a presença do Senhor. E toda vez que acontecer uma coisa que você sair da presença do Senhor, você ficará incomodado. Se for necessário pedir perdão, você pede perdão, você quer voltar a estar na presença do Senhor. Essa é a proposta do cristão, estar na presença do Senhor. Irmão, é muito bom estar na presença do Senhor. Não ter nenhum sentimento de reprovação quanto ao que nós estamos fazendo com relação ao Senhor. Que nós possamos, em tudo que a gente vai fazer, colocar o Senhor na frente. Senhor, eu estou fazendo isso daqui, mas eu quero que você vá comigo. Senhor, eu estou indo para cá, eu quero que o Senhor vá comigo. Irmão, se você for fazer alguma coisa e você não sente paz, é melhor recuar. É melhor pedir conselho. Lembra do Senhor no Getsemane? Ele estava ali chorando, suando sangue, não era isso? Creio eu, irmãos, que aquela situação dele ali de pedir, se fosse possível, passa de mim esse cálice, porque em algum momento na cruz, a comunhão dele com o Pai estaria cortada, por causa dos nossos pecados que ele levou sobre si. E só por causa daquele momento ali, seria a primeira vez na vida do Senhor, do Filho, que ele perderia a comunhão com o Senhor. E isso o angustiou. Esse também deve ser nosso sentimento. De quando a gente for fazer alguma coisa que a gente percebe que vai tirar a nossa comunhão com o Senhor, nós devemos ficar angustiados, irmãos. Não podemos, como cristão, viver uma vida de independência do Senhor e ficar bem, irmãos. Não podemos ficar bem com isso. O Senhor, Ele precisa nos incomodar para que nós venhamos viver uma vida de comunhão com Ele. Uma vida de dependência, irmãos. Uma vida na presença do Senhor. Uma vida cheia do Espírito. Precisamos estar na presença do Senhor, irmãos. Amém? E é interessante que logo em seguida o Senhor entra, né, no versículo... Deixa eu voltar aqui para Mateus 6. Mateus 6, ele vai... Quando ele fala que... Deixa eu voltar. E aí ele, no 9, né, como os discípulos pediram para ele ensiná-los a orar, né, lá em Lucas a gente leu, né, que o Senhor pede para ele ensiná-los a orar. Então Jesus, aqui ele vai falar do Pai Nosso, né, e aqui é interessante o Pai Nosso, porque, vamos ler o versículo 9. Portanto, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui nós vemos que o Senhor ensinou um modelo de oração para eles, para os discípulos poderem seguir esse modelo. Hoje às vezes nós vemos esse modelo aqui quase como um mantra, né? As pessoas oram esse modelo aqui, né? Quando vai orar, ora o Pai Nosso, mas aqui existe um princípio que o Senhor ensinou aos discípulos, né? A gente pode até orar e repetir essas palavras, mas aqui no Pai Nosso existe um princípio interessante, porque o que poderia acontecer conosco é o que acontece com os gentios ou com os hipócritas, né? Mas o Senhor, Ele queria que os discípulos tivessem em mente um modelo de oração, de quando nós nos achegarmos ao Senhor, para a gente não só pedir, um modelo não só interesseiro, né? Porque quando a gente chega em 1 Tessalonicenses 5, 17, ele vai falar, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, antes de tudo apresentai a Deus os vossos pedidos com súplicas e orações, a paz de Deus, Então o Senhor nos ensina a quando nós estivermos com algum tipo de necessidade, a gente vai até o Senhor, lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, buscar refúgio no Senhor. A gente tem essa possibilidade, né? Mas nós poderemos ficar só nisso, só buscar o Senhor quando a gente tiver algum tipo de necessidade, né? Uma oração interesseira. Mas o Senhor, Ele mostrou um modelo aqui que é interessante. Quando ele começa, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha o modelo
interessante, um modelo que quando a gente for buscar o Senhor, a gente primeiro tem que estar voltado para o Senhor, procurar a presença do Senhor, procurar engrandecer o nome do Senhor nas nossas orações, procurar adorar o Senhor, buscar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, né? Como diz o Salmo, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, louvar o Senhor, amém? Está buscando nossos ações, buscar o Senhor, engrandecer o Senhor, a sua majestade, procurar adorar o Senhor nos nossos ações, mas também ele vai falar, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Claro que também nós temos as nossas necessidades. Nós temos que adorar o Senhor, mas nós temos as nossas necessidades. Nós temos as nossas fraquezas. Então também temos que abrir o nosso coração, falando para o Senhor quem nós somos. Senhor, olha, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso também é uma vida de dependência do Senhor naquilo que Ele pode nos ajudar. Amém, irmãos? Nós precisamos abrir o coração. Senhor, eu sou assim mesmo, Senhor. Eu preciso de ajuda. Me ajude nessa área da minha vida que eu preciso melhorar. Me ajude nessa área da vida aqui também que eu preciso. Eu tenho essa debilidade. Abra o seu coração para o Senhor, porque o Senhor, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. A gente que às vezes não se conhece. A gente acha que a gente é alguma coisa. Lembra de Pedro? Pedro falou assim, olha, Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Aqui estou eu, Senhor. Vem em mim. Mas Pedro não se conhecia. Ele achou que não negaria o Senhor. Mas quando o Senhor colocou ele na situação, ele negou o Senhor. Então o Senhor nos conhece, irmãos. E o Senhor quer que a gente abra nosso coração para Ele. Porque assim, na luz do Senhor, nós vemos a luz. Cada vez que nós vamos abrindo o nosso coração para o Senhor, Ele vai mostrando, olha, Gabriel, você precisa melhorar nisso daqui, olha. Você precisa de mim nessa área aqui, olha. Você também precisa de mim nessa área aqui, olha. Você precisa perdoar. Você precisa disso, você precisa daquilo. Mas para isso é necessário que nós abramos nosso coração para o Senhor. Amém? A gente pode fingir para os outros, ter uma capa para os outros, mas para o Senhor não tem capa. O Senhor nos conhece por dentro. O Senhor nos conhece por fora, o Senhor nos conhece por dentro. O Espírito do Senhor está dentro do nosso espírito e o Senhor nos conhece de dentro para fora. O Senhor sabe quais serão as nossas reações diante das circunstâncias. E na medida que nós vamos abrindo o nosso coração para o Senhor, Ele vai nos mostrando cada vez mais quem nós somos. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos descobrindo quem nós somos. E nós vamos vendo as misericórdias do Senhor e adorando o Senhor. Porque a gente sendo tão pecador, mesmo assim o Senhor busca comunhão conosco. A gente sendo miserável, mesmo assim o Senhor está pronto para nos ouvir. Amém? E aí no final da oração do Pai Nosso, Ele vai falar, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então começou em Deus, veio para nossas necessidades e volta para Deus. Esse é o princípio da oração. Nós podemos pedir, nós podemos orar pelos irmãos, né? Diante do Senhor, o Senhor Ele nos dá liberdade, mas esse é o modelo, irmãos. Quando nos achegarmos diante do Senhor, nós devemos adorá-lo, engrandecer o nome do Senhor. Nunca esqueçamos de adorar o Senhor. Se você for parar para pensar de onde nós estávamos e onde nós estamos agora, e o que o Senhor tem feito na sua vida, o que o Senhor tem feito na minha vida, nós teremos muitos motivos para adorar o Senhor. Quantos livramentos o Senhor nos dá, quantas coisas o Senhor nos coloca, às vezes a gente nem merece aquilo dali, aquela situação, o Senhor nos coloca naquela situação, a própria salvação, irmãos, é um direito que a gente não tinha, não é isso? A gente merecia, o que a gente merecia? A gente merecia o inferno, porque nós abrimos mão do Senhor, e mesmo assim Ele veio, nos amou, quando nós éramos inimigos, e morreu por nós e nos salvou. Só isso é um motivo maravilhoso para viver adorando o Senhor. Porque imagine, irmão, morrer fora da presença do Senhor. Você vai para o lago de fogo. Você vai para o inferno. E lá, mais do que sofrer, ali não tem a presença do Senhor. Você não vai poder, pela eternidade, desfrutar da presença do Senhor. E graças ao Senhor, pelo seu Espírito que habita em nós, hoje nós somos filhos. Nós éramos inimigos e hoje nós somos amigos. E não só isso, o Senhor nos chama a cooperar com Ele no seu reino.
no seu evangelho. Então, assim, a gente tem muitos motivos para agradecer o Senhor, para viver uma vida de gratidão ao Senhor. Então, quando nos achegarmos ao Senhor, nós temos que adorá-lo. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te engrandeço, Senhor, porque Ele, sendo Deus, Ele veio ter comunhão conosco. Ele nos criou para ter comunhão com Ele. De todas as criaturas, o homem foi criado para ter comunhão com o Senhor. O Senhor, Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer contar conosco, irmãos. Nós é que somos almas cansadas. Nós é que queremos ser independentes do Senhor. Nós é que queremos fazer as coisas sem o Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Claro que podemos pedir ao Senhor, devemos abrir o nosso coração, Senhor, temos necessidades disso. Senhor, precisamos, Senhor, melhorar aqui, melhorar ali. Nós podemos abrir o nosso coração para o Senhor. Amém? O Senhor não nos julgará. Muito pelo contrário, Ele nos ajudará. Quanto mais ajuda você pedir ao Senhor, mais Ele vai te ajudar. Amém? Ele te deu o Espírito, irmão. Ele falou assim, olha, o Espírito vos guiará em toda a verdade. E o Espírito habita dentro de você. O Espírito te conhece melhor do que tua esposa, melhor do que teu esposo, teus filhos, teu pai. O Espírito te conhece, irmãos. E Ele falou também que Ele estaria à destra do Pai intercedendo por você. Olha que maravilha. Então, irmãos, há necessidade de buscarmos o Senhor nos nossos ações. Dedique um tempo ao Senhor e gradativamente você vai perceber que você terá uma vida de comunhão com o Senhor. A proposta do Evangelho é termos comunhão incessante com o Senhor. O Senhor quer que a gente ande no Espírito, que a gente seja guiado no Espírito, que a gente tenha uma vida de dependência dEle. Mas, irmão, se a gente não começar de baixo, vamos dizer assim, né, dedicando um tempo ao Senhor, a gente não vai crescer, irmãos, na comunhão com o Senhor. Amém? Então, busque o Senhor. Se você ainda não tem essa prática de todos os dias, separar um tempo, procure separar um tempo para o Senhor. No início você vai ter sono, no início vai acontecer um monte de coisa, naquele horário ali vai acontecer um monte de coisa, às vezes você não vai ter o que falar, mas na medida que você vai insistindo, o Espírito vai te ensinando ao que falar, de como falar, para onde orar, em que direção fazer a sua oração, e aí você aos poucos vai tendo a comunhão com o Senhor. Pode começar com 3 minutos, 5 minutos, você vai vendo naquilo que você consegue também estar diante do Senhor, e o Senhor, aos poucos, Ele vai te guiando, e cada vez mais você vai ficando sensível a Ele, vai tendo consciência espiritual, consciência do Senhor. Não sei qual foi os irmãos aqui que já tiveram essa experiência, eu já tive algumas vezes essas experiências, de acordar, estar fazendo as coisas, e só à noite lembrar do Senhor. Falei, rapaz, eu sou crente. E aí vou orar quando estou com sono, deitado na cama. Começa, Senhor Jesus. Às vezes a gente passa o dia todo sem a consciência da presença do Senhor. A gente passa o dia todo sem prestar atenção que nós temos um Deus dentro de nós, que quer comunhão. O Senhor quer comunhão diária, irmãos. Se pudermos separar um tempo de manhã, melhor ainda. Para você já começar já com a sua mente sensível ao Senhor. Porque Satanás, ele quer, irmão, nos sufocar a ponto de tirar todo o nosso tempo para o Senhor. Faça o teste. Você dedicar um tempinho ao Senhor, tu vai ver como que é uma luta. Você vai conseguir fazer um monte de coisa. Você vai conseguir comer, tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, tirar a sonequinha da tarde, conseguir fazer tudo. Dedicou, de 6 às 6h05 eu vou orar. 5h59 vai acontecer alguma coisa para te impedir de dedicar aquele tempo ao Senhor. Mas também, se você não dedicar tempo ao Senhor, não dedicar um momento para buscar o Senhor, dificilmente você terá uma vida de comunhão com o Senhor. Será mais fácil passar o dia e você se esquecer do Senhor. Só vai lembrar do Senhor nas reuniões de segunda-feira, de terça-feira, na hora da reunião, na reunião de domingo. Precisamos buscar o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele quer que nós o busquemos. O Senhor, Ele anseia por uma comunhão conosco. O Senhor, Ele quer, irmãos. Foi para isso que nós fomos criados, a sua imagem e a sua semelhança. Foi por isso que Ele veio habitar dentro de nós. Porque o Senhor quer comunhão. E é logo o espírito de comunhão que vem habitar em nós.
O seu nome já diz, né? Espírito de comunhão. Amém? Dedique tempo ao Senhor. E aí no Mateus, ainda em Mateus 6, então a gente vai ver agora que ele continua, né, depois do Pai Nosso, ele vai falar: tu quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. É interessante também a questão do jejum, que ele vai falar também. Tu, pois, quando jejuares. Tu, pois, não é tu se jejuares, mas tu, pois, quando jejuares. A primeira coisa interessante que nós temos que dizer com relação ao jejum é que nós cremos no jejum. Amém, Názio? Nós cremos no jejum. Né? Eu já ouvi de alguns irmãos que os presbíteros passado não jejuavam, que o jejum era uma coisa, é uma coisa religiosa. Aí falou que o irmão Renato e o Clécio não jejuavam. Algum irmão já teve, desculpa a expressão, irmão, a ousadia de falar isso para mim. Eu sou filho do Clécio, eu já vi ele fazendo isso. Sou neto do irmão Renato, eu já vi. Então, a primeira coisa que nós queremos falar, irmãos, cremos no jejum. Amém? Cremos no jejum. E o jejum é algo interessante, porque enquanto que a oração tem uma relação com o Senhor, né, a nossa relação com o Senhor, o jejum é a relação com nós mesmos, com o nosso ego, com o nosso eu, tem uma relação com o domínio próprio. As esmolas, é interessante que as esmolas elas vão falar de algo que você tem direito e você vai dar para o outro, para que ele possa desfrutar de algo. Mas o jejum vai falar de algo que você tem direito, que é totalmente legítimo, mas você vai abrir mão daquilo para dedicar mais tempo ao Senhor. Então, o jejum também é um domínio próprio, né? Mas é para uma relação com o Senhor. Amém? O que é o jejum? O jejum é você ter direito a algo legítimo, deixar de comer, abrir mão em algum momento da alimentação. Amém? O jejum vai falar especificamente disso, da questão da alimentação. Você vai perceber que na medida que você tem comunhão com o Senhor, existirá situações que você precisa estar separado ali, jejuar um pouco, a fim de estar orando, buscando algo específico, né? O Senhor, por certo, Ele vai colocar um peso no seu coração para algo, né? Por exemplo, a gente, no grupo de WhatsApp da igreja, né? Que a gente tem, às vezes a gente fala, né, irmãos, a gente bota uma semana assim, olha, de segunda a sábado, né? Até acontecer algum tipo de evento, a gente fala, irmãos, os irmãos que quiserem jejuar nesse dia, pode jejuar ali específico para tal coisa, específico para isso e para aquilo. Então, você dedica um tempo, abre mão daquela refeição ou por aquele período, e ali você está voltado para o Senhor, para se consagrar ali, para estar em prol daquele evento, vamos dizer assim. Não adianta também a gente procurar jejuar, vou jejuar aqui, acordei cedo, vou jejuar, vou para o trabalho. Aí começa a trabalhar, começa a fazer as coisas, estou jejuando, mas a minha mente não está voltada para o Senhor, estou fazendo outras coisas. É melhor que nós jejuamos, dediquemos o tempo, procurar associar o jejum com a oração, associar o jejum com a leitura da palavra, que nos leva a estar mais sensível ao Senhor. Você vai abrir mão de algo que é seu por direito, que é a alimentação, mas para estar um período mais desfrutando do Senhor naquele momento ali, com todo o seu ser voltado para o Senhor. Amém? É interessante que quando o Senhor Jesus Cristo ele é batizado, né? Ele é levado pelo Espírito, ele fica 40 dias, né, em jejum. Vamos ler esse versículo aí? Mateus 4:1.
depois do batismo, né, fala assim, olha, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então ele está falando aqui, olha, a gente não é só do pão que a gente vai viver, né, como escravo do alimento, escravo da nossa barriga, mas nós, quando tivermos algo do Senhor, nós tivermos uma inclinação, nós vamos abrir mão por um momento, por um período, né, não vamos fazer igual Jesus, 40 dias, jejuando, né, que vai ficar difícil, principalmente para os jovens, né, que estão em fase de crescimento, ficar 40 dias jejuando vai ser difícil, né, Pablo? Criançada aí, né, as crianças, Daniel. Tá bom, então. Mas, irmãos, não vamos fazer isso, né, de ficar 40 dias, mas podemos dedicar um tempo, na medida que também o Senhor nos impulsiona para isso. Não precisa ser algo mecânico. Você percebeu, tem um sentimento para jejuar, abrir mão daquilo dali? Faça isso. Amém? Claro que para os jovens é um pouco difícil, né, às vezes abrir mão da alimentação. Eu tenho um conhecido, um irmão que ele fala para mim que faz jejum de rede social. Ele percebe que às vezes ele está com um período muito voltado para a questão de redes sociais, né, de WhatsApp, disso tudo. Aí ele percebe que isso está roubando o tempo do Senhor. Aí ele fica um mês, abre mão daquilo dali, por um mês. E eu acho interessante que ele fala, não, irmão, estou fazendo... Ele fala, não, Gabriel, estou fazendo jejum. Às vezes eu falo, pô, fulano de tal, está sumido? Manda um zap para ele. Ele, não, é que eu estou fazendo jejum aqui de... Aí eu ligo para ele fala, não, estou fazendo jejum aqui de rede social. É algo que é legítimo, mas ele está abrindo mão. Acho que para os jovens isso é interessante, né? Às vezes você percebeu, às vezes, eu gosto de futebol, né? Para quem não sabe, eu torço pro... Eita, meu Deus do céu. Né? E às vezes quando eu percebo, minha esposa sabe, quando eu percebo que eu estou muito aflito com a questão de Palmeiras, eu dou um tempo do Palmeiras, falo assim, eu vou fazer um jejum aqui do Palmeiras. Por quê? Porque às vezes aquilo dali rouba a minha presença. Há um tempo atrás eu deixava de ir para reunião, irmãos, por causa de jogo. Olha que treva. Graças ao Senhor, o Senhor me libertou disso. Eu gosto do Palmeiras. Quem me conhece de perto sabe que eu gosto um pouquinho do Palmeiras. Ainda mais quando falo que não tem mundial, aí fica mais difícil ainda. Mas, irmãos, abrir mão do futebol. A gente precisa abrir mão das coisas, né? Porque eu estava abrindo mão da comunhão com os irmãos por causa do jogo. Olha que treva. Aí o Senhor pediu, jejum disso daí, jovem. Hoje pode estar o jogo que for, se for na hora da reunião eu não vejo. Se eu estiver em casa eu vejo. Mas na hora da reunião não. Entendeu? Eu participei uma vez de uma conferência acho que foi em Sorocaba. E aí à noite o irmão, depois que terminou a reunião, ele pediu para os irmãos fazerem jejum de falar. Ficar todo mundo em silêncio até dormir e dedicar aquele tempo de silêncio voltado para o Senhor. E aí os irmãos iriam comer, e só as pessoas que tinham serviços específicos falariam coisas necessárias, mas os outros irmãos ficariam... Foi interessante. A gente conseguiu ali também desfrutar um pouco mais da presença do Senhor. Fizemos o jejum de palavras. Enquanto estávamos quietinhos ali, estávamos voltados para o Senhor. Foi uma experiência muito interessante. Você também pode fazer esse tipo de jejum. Jejum de coisas que são legítimas, mas que às vezes essas coisas legítimas estão te tirando da presença do Senhor. Estão roubando o seu tempo com o Senhor. Tu pode falar, Senhor, eu quero parar um pouquinho com isso daqui. E ao invés de você ficar nessa prática, pegar esse tempo e dedicar esse tempo ao Senhor. Dedica mais tempo de oração, mais tempo de leitura da palavra. Se você vai ficar... Porque o interessante da rede social é que você dedica tempo a ela... A gente não percebe, às vezes a gente fica 2, 3 horas no celular, não é isso? Mexendo, aí mexe aqui, mexe ali, WhatsApp, Instagram, Facebook e TikTok, e é isso, e é grupo de WhatsApp, até mesmo às vezes é grupo dos irmãos, né? Tem que responder um irmão coisa ali, e isso vai tomando o seu tempo, irmãos. Isso toma o seu tempo, é legítimo, mas dedique menos tempo a isso. Dedique mais tempo ao Senhor.
faça um jejum também dessas coisas também. Das coisas que roubam o seu tempo diante do Senhor. Coisas legítimas, mas que roubam o seu tempo. Em vez de dedicar meia hora, dedique 10 minutos. Dedique os outros 20 minutos ou meio a meio. Procure estar mais na presença do Senhor. Essa é a máxima da vida cristã, irmão. Estarmos na presença do Senhor. O povo no deserto, ele caminhou 40 anos no deserto. E eles estavam debaixo da nuvem e diante da coluna. A coluna de fogo os guiava e a nuvem estava sobre eles. Isso vai falar da nossa comunhão constante com o Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão constante com Ele. E quão maravilhoso, irmãos, é estar na presença do Senhor, desfrutar da sua presença, sentir a sua presença, ouvir o Senhor falar conosco, irmãos. Não existe nada melhor do que ouvir a voz do Senhor. Não existe nada melhor, não existe experiência melhor do que essa, irmãos, do que sentir a presença do Senhor. É muito bom quando nós estamos na reunião, nós sentirmos junto com os irmãos, coletivamente, a presença do Senhor. Mas, irmão, nós precisamos diariamente sentir a presença do Senhor, estar com aquele sentimento de aprovação. Nós estamos caminhando aqui, nós estamos indo aqui, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, eu estou estudando, e você tem aquele sentimento de aprovação do Senhor. Não existe um sentimento de reprovação, mas sim de que o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Amém, irmãos? Amém? Eu creio que eu vou ficar por aqui. Então, fazendo uma recapitulação, procure dedicar tempo ao Senhor. Separar um momentinho, seja 3 minutos, 5 minutos, vai de acordo com o que você consegue fazer. E aí, na medida que você vai dedicando tempo ao Senhor, Ele vai ajustando esse seu tempo com Ele, você vai tendo comunhão com o Senhor, vai ficando mais sensível ao Senhor, o Senhor vai abrindo também o seu coração para Ti, tu vai ouvindo a voz do Senhor, você vai percebendo qual é o propósito do Senhor, você vai descobrindo essa vida de comunhão com o Senhor, amém? E também devemos estar jejuando, buscar abrir mão de coisas legítimas, para estar mais separado para o Senhor, seja em oração, seja na leitura da palavra, ou seja por algo específico, às vezes, que o Senhor quer falar conosco. Amém, irmãos?